A paz a todos que nos assistem aqui no YouTube, aqui no canal da Igreja do IECO, a Igreja Evangélica Casa de Oração. Quero pedir que você se inscreva em nosso canal, deixe aqui o seu comentário, o seu like, seja aqui abençoado através das mensagens, das músicas, orações e os testemunhos. Que Deus te abençoe. O título da mensagem, 1 Reis, capítulo 13, Cuidado com o profeta velho. Que isso, pastor? Tem na Bíblia? Tem. Profeta velho. Aí na Bíblia era um velho mesmo, né? Mas representa o quê? Representa o engano, representa a experiência usada para o mal. Então em 1 Reis capítulo 13, eu vou ler o capítulo todo, mas olha o 18. Logo no 18, tornou o profeta velho, dizendo para um outro profeta, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. No verso 18. Ele fez o quê? Pode mentir, profeta? Não, mas ele fez, ele mentiu. Está aí na sua Bíblia? Essa mensagem é para a gente acordar, abrir os olhos, porque hoje são várias igrejas. Agora você vê, nós vemos pela televisão, vemos pela internet. O profeta velho representa o engano, a mentira, a revelação falsa, a profecia falsa. Representa aquela pessoa que até tem uma autoridade na igreja, outras igrejas, não importa, mas não é a autoridade principal sobre a sua vida. Você tem um pastor, mas mas outra pessoa pregou ali, está na igreja, tem outros pastores, mas você tem um pastor principal. Ele falou isso para quem? Para outro profeta também. Lá no versículo 1, olha aqui, um profeta, Deus manda um profeta até um lugar chamado Betel, e esse homem, por ordem de Deus, veio de Judá a Betel, um homem de Deus, e Jeroboão era o rei. Estava junto de um altar, estava praticando atrocidades, adoração a demônios. E Deus manda o profeta para pregar e dizer, olha, Deus vai destruir isso daí. Aí o verso 2 ele diz, clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Ou seja, vai quebrar esse altar, as cinzas vai ser derramada, porque isso não é do agrado de Deus. Aí o versículo 4, tendo o rei ouvido, Jeroboão ouviu aquilo ali, as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar dizendo, prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus, implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Ele se levantou contra o homem de Deus. E Deus permitiu, fez o quê? Que a mão dele ficasse paralisada. Tipo um derrame, não é isso? E ficou paralisado. Teve um derrame ali na hora, um AVC, né? De imediato. Então veja, gente, um verdadeiro homem de Deus não se levanta contra. Entendeu? Mas o contrário também, o verdadeiro homem de Deus não fica ameaçando ninguém. Ele só fez o que Deus mandou. Olha aqui. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Aconteceu o que ele profetizou. Então disse o rei ao homem de Deus, implora o favor do Senhor, teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a minha mão. Olha o que o homem de Deus fez. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Ele não se vingou. Ele não disse, ficou dizendo, olha, não mexe com o homem de Deus não, com a mulher de Deus não, ficou ameaçando não. Tem pessoas que fazem isso, né? Então, verdadeiros homens de Deus agem dessa forma. Não fica ameaçando ou se vingando, mas ora,
abençoa. Foi isso chamado de Deus para nós. Mas se tocar, pastor, está escrito na Bíblia. É Deus, gente. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Vai tratar com Deus. Deus é que vai tratar com a pessoa. Entendeu? Foi o que aconteceu aqui. O rei quis se levantar contra o homem de Deus e aconteceu isso daqui. Aí o verso 7 diz: disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Veja a diferença de Balaão, né? Balaão, o rei era Balaque, ele se vendeu, ele foi ao contrário, ele queria mesmo as coisas que o rei poderia lhe oferecer. Então, mas ele não podia amaldiçoar o povo de Deus. Então ele ensinou ao rei como é que o povo seria derrotado. O povo só vai ser derrotado se eles pecarem. Manda as mulheres lá seduzir os homens, manda lá os outros deuses de vocês lá para eles adorarem, aí Deus vai se desagradar e eles vão ficar desprotegidos. Foi isso que Balaão fez, ensinando para o povo ser destruído. Por isso que Jesus fala lá no Apocalipse, também nas cartas, né? As doutrinas de Balaão. Aqui não, esse homem de Deus, esse profeta aqui não se vendeu. Eu não vou me vender, eu vou ser fiel a Deus. Deus falou que eu não é para mim comer, beber, ficar nesse lugar, não fazer nada. O rei queria que ele fosse. Aí ele diz: nem se me der metade dos seus bens, da tua casa, eu não vou contigo. Amém, gente? Ele foi fiel ali a Deus. Mas veja, vai ouvindo, porque ele foi enganado pelo profeta velho depois. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Aí no verso 11, ele desobedeceu a Deus. Como? Foi enganado. Morava também em Betel um profeta velho. Ele era profeta mesmo? Era. Mas já tinha experiência, entendeu? Já estava de idade. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento, prepararam, né? E ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, uma árvore, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come o pão. E come pão. Porém ele disse, respondeu o profeta para o profeta velho: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Amém? Aí o verso 18, o profeta velho, tornou-lhe ele também: também eu sou profeta como tu. Também sou profeta, sou pastor, sou missionário, missionária, sou homem de Deus, mulher de Deus, como você. Já ouviu isso? E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Olha, Deus me falou. Olha aqui a sequência. Porém, mentiu-lhe. Era mentira. Alguém que já diz: não, Deus falou comigo para te falar isso, para você fazer assim, assado. Foi o seu pastor? Foi a autoridade espiritual sobre você? Não foi, pastor. Então cuidado, gente. Porque esse profeta não se rendeu à palavra do rei, não se vendeu. Mas quando ele encontrou outro profeta, o profeta velho, mentindo para ele, ele acreditou. Olha o verso 19. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. É aquela história, se alguém chegar da feitiçaria
e querendo te oferecer alguma coisa oferecida a demônios. Mas se alguém chegar e dizer, não, eu também sou crente, eu sou cristão, sou da igreja tal, sou aqui da igreja, sou de outra igreja, e começa a falar a palavra, e começa, entendeu? A gente até para ouvir, não é isso? Mas e aí? Será que tudo vem de Deus? Tudo que a pessoa está falando ou falou? Foi esse caso aqui. Eu não estou dizendo que tudo que vier, mesmo de outros irmãos, ou de outra igreja, ou de outros pastores, ou na internet, ou na televisão, aonde for, não seja Deus falando. Mas nós temos que aprender e ter a maturidade, o entendimento que nem todas as coisas devemos aceitar ou concordar. Porque pode ser o espírito do profeta velho, entendeu? Naquela pessoa, naquela situação. Quem está entendendo? Amém, gente? Aí esse profeta obedeceu, entendeu e foi lá comer, beber na casa dele. Olha o que aconteceu. Verso 20, né? Versículo 20. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. Agora sim, não era mentira. Agora Deus usou o profeta velho, olha. Deus usou o profeta velho e diz, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera, não comerás pão nem beberás água, teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Agora Deus usou ele mesmo, não era mentira. Depois de o profeta, quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava tirado no caminho e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse, é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Agora ele falou, né? Mas ele foi um instrumento para que enganasse. Depois Deus acaba usando a boca dele mesmo. Lembra que com Balaão, né, Deus usou a boca até da mula, gente. Então Deus usa quem ele quer, a hora que ele quiser. Entendeu? O que devemos fazer é não ser rebelde ao Senhor, é obedecer a Deus e não dar ouvidos ao espírito do engano, ao profeta velho de hoje. O que ele quis dizer? Olha, Deus falou, o anjo enviou um anjo para me falar por ordem do Senhor. Ele estava mentindo, ele estava profetizando, falando algo porque ele queria que aquele profeta fosse até a casa dele. Então o espírito do profeta velho é isso, a pessoa fala, revela, ora, prega, mas só para o seu bem. A pessoa quer que faça do seu jeito, é para que venha algo acontecer segundo o que ela quer, seja a igreja, seja homens, obreiros, seja quem for. O espírito do profeta velho é esse. Quem está entendendo isso? Amém? Essa palavra. Temos que vigiar e amadurecer e crescer e entender. Entendeu? Oi? Então, ele está falando aqui, ele me contou já essa história, o irmão aqui, que foi revelado que antes de nascer o bisneto dele, bisneto ou bisneta? Bisneta. Que a revelação na igreja, no local, seria ser um menino. Aí prepararam o enxoval todo, né? Para menino, porque teve uma revelação de, entre aspas, de Deus. E nasceu, foi a menina, então é uma profeta velha, né? Às vezes é isso, gente. Mas isso não é só isso, é no dia a dia, no nosso dia a dia. Você encontra no monte, na rua, vê na internet alguma coisa. Você tem que tomar cuidado. Às vezes aquilo ali é só para querer atrair atenção, para querer a pessoa ir, não, é para vir para a minha igreja, ou é para fazer desse jeito, é porque eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. E não é o seu pastor. Você já tem a sua congregação, a sua igreja. Às vezes até da própria igreja, um irmão, uma irmã, ou outros pastores, quando tem mais pastores ou missionários, mas não é o pastor que líder, né? A autoridade máxima ali sobre você. Então cuidado com o espírito do profeta velho. Ele foi rebelde.
Aí Deus usou, agora sim, Deus usou até o profeta velho para falar a verdade. Aí vamos terminar, verso 27. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento, e eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento, podia fazer. Ou seja, foi Deus mesmo que enviou aquele leão para cumprir o propósito, a palavra de Deus. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento, e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu, depois de o haver sepultado, agora não adianta mais, né? Ah, minha irmã, meu irmão, mas ela já fez errado, já profetizou errado, não ajudou. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Amém, gente? Quem entendeu, diga glória a Deus. Devemos tomar cuidado com o espírito do profeta velho ainda hoje, que quer só pregar e ensinar, mas para seu bel prazer, para que venha acontecer o que a pessoa quer. Não foi ordem de Deus, não está sendo ordem de Deus, não está sendo a direção de Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Não necessariamente é só o pastor, ou pastoras, ou missionários, pode vir de um irmão, de uma irmã. O espírito do profeta velho representa o engano. Quem entendeu, diga glória a Deus. Receba essa palavra de Deus em nome do Senhor Jesus.